Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as estruturas de alguns íons poliatômicos. E eu vou começar mostrando do hidrônio ou hidroxônio. Então, H3O com carga mais 1. Agora, lembrando que esse íon é formado quando você adiciona algum ácido à água, né? Então, quando você coloca algum ácido na água, o ácido vai ionizar, sai o hidrogênio na forma de íon H+, e esse íon H+, reage com a água, dando origem ao hidrônio ou hidroxônio. Então, quando você coloca um ácido, por exemplo, HCl na água, na verdade é o cloreto de hidrogênio, né, que é gasoso. E em solução aquosa ele é chamado de ácido clorídrico. Então, ocorre uma ligação. Cloro tinha 7, fez uma 8, o H tinha 1, fez uma, ficou com 2. E aí você coloca isso aqui na água. Na água, duas ligações covalentes, né? O O tinha 6, grupo 6A, fez duas ligações, atingiu estabilidade. E aí quando você coloca isso na água, o hidrogênio sai na forma de um H+. Ocorre a cisão, né, a ruptura heterolítica, cloro é mais eletronegativo, rouba o elétron do H. Ele tinha um elétron, fez uma compartilha, ficou com 2, estabilizou. E agora, quando eu coloquei na água, ele ficou sem nenhum. Ele sai na forma de íon H+. Esse íon H+, vai se ligar ao O da água. Né? Então, você tem essa estrutura, ó, a estrutura da água. E aí chega o íon H+. Está sem nenhum elétron, né? Só está com o próton do núcleo. Tanto é que ele é chamado de hidrogênio protônico, ou próton H+, ou hidrogênio ionizado. Depois que você já rompeu a ligação, né? Hidrogênio ionizado. Ele é um hidrogênio ionizável. Ele é capaz de se ionizar. E agora ele está ionizado. E aí o O tinha 6, fez 2, 8, estabilizou. Né? Agora o O empresta o par de elétrons através de dativa, ligação covalente dativa. Então a estrutura do íon hidrônio, quando você vai representar, ó, você vai fazer isso: dois pares de colchetes, aliás, dois colchetes, um par de colchetes, e aí você tem o O, uma simples com H, outra simples com H, e aqui a dativa, que é a flechinha, né? Com o H+. E essa carga vai ser representada aqui, ó, fora do colchete. Então, não estranhe, porque isso aqui de repente você vai encontrar também representado assim, que na verdade ficou ali uma compartilha de um par de elétrons, onde você mostra a carga aqui fora, tá bom? Agora um outro exemplo que aparece muito também, que é o amônio. O cátion amônio, NH4, com carga mais 1. Foi isso aqui proveniente da reação da amônia, NH3, com o íon H+. Ó, se eu colocar HCl, por exemplo, vou mostrar através das estruturas já, tudo bem? HCl mais NH3. O N tem 5, fez 3 compartilhas, atingiu estabilidade. E aí, se eu quebrar essa ligação, cloro rouba o elétron do H, ele sai na forma de íon H+. Sai na forma de íon H+, e vai se ligar ao N, que já está estável, estabilizado. Aí o N empresta um par de elétrons. Pessoal, aqui nessa equação, é claro, sobrou ó, o cloreto, né? O Cl tinha 7. Tinha 7, agora ele está com 8. Ó, ele roubou o elétron do H, né? Então, essa é a estrutura do ácido depois de ionizado, né? Reagindo com a água. Tem essa estrutura e essa. Bom, e nesse caso,
O H vai se ligar ao N, então vai ficar H, N, H e H. E aqui, uma dativa, né? Ele empresta o par de elétrons, ó, através de dativa para o íon H+. Então, isso aqui geralmente vai aparecer desse jeito, né? Rochete, então N, as simples ligações. E aqui você pode encontrar desse jeito ou só o tracinho. E a carga H+, ou seja, carga mais 1. E o Cl com carga menos 1, com 8 elétrons. Cloreto de amônio. Então, observe que nessa estrutura você vai encontrar 3 ligações covalentes normais, uma covalente dativa e uma iônica, ó. Cátion com ânion, ligação entre íons, força eletrostática, forte aí, né? Ligação iônica. Então, ao mesmo tempo, você vai encontrar ligações covalentes e iônicas. Quando num composto você tem pelo menos uma ligação iônica, ele é classificado como composto iônico. Agora, um outro exemplo. Quando você vai representar, por exemplo, um sal cujo ânion é um agrupamento atômico. Por exemplo, sulfato de sódio, Na2SO4. Quando você vai representar isso aqui, olha, eu vou mostrar aqui uma previsão, né? Como que foi formado esse sal? Ele poderia estar sendo formado a partir da reação do NaOH com o H2SO4, ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Se for uma neutralização total, dá o Na2SO4, né? Porque você tem aqui a estrutura do ácido. Lembrando, aquela maneira prática. Vai formular o ácido. Coloca o átomo central, depois você vai ligar ao átomo central tanto os OH quanto são os hidrogênios ionizáveis. Tem 2. Então, 2 OH. E os outros O? Aí vai ser ou dupla ou dativa, depende do átomo central. Ver se ele já está estabilizado ou não. O S tem 6, o grupo 6A. Então, tem 6, fez 2, atingiu 8, estabilizou. Então, dativa, dativa. E aí, se você efetua uma neutralização parcial, você está vendo que tem 2 hidrogênios ionizáveis? Seriam necessários 2 NaOH. Se você colocar na proporção de um desse para um desse, então ocorre uma neutralização parcial do ácido. Sobra um H, hidrogênio ácido, né? Então, dá origem a um sal classificado como sal ácido. Mas aqui, ó, eu quero um sal neutro, sal normal. Então, foi uma neutralização total. Então, eu estaria colocando aqui 2 NaOH, né? Para reagir com um H2SO4. Tudo bem? E aí, então, dá o Na2SO4. Na2SO4 mais, ó, H2O, H2O. 2 H2O. Então, é um sal proveniente da neutralização total entre o ácido e base. Agora, o que me interessa aqui é isso aqui, ó, a estrutura do ácido. Tá vendo? Ó? Ó o que você tem agora. Depois que você retirou os 2 hidrogênios ionizáveis que reagiram com as hidroxilas, sobrou essa estrutura. Ó. O O roubou o elétron do H, então ficou com carga menos 1. E aqui também, né? Roubou, quando quebrou essa ligação, roubou o elétron do H, ele saiu na forma de um H+. Olha a estrutura que sobrou. SO4 com carga menos 2. Então essas cargas geralmente vão aparecer aqui, ó, fora do colchete.
Então, é claro que para você montar a estrutura do sal, você não precisa fazer toda essa previsão. Estou fazendo isso para você visualizar melhor. Você vai, de maneira prática, fazer isso. Ó. Qual é o ácido que deu origem a esse sal? Isso você tem que fazer. Ó. Qual o ácido que deu origem a esse sal? Então, o ânion do sal, que é o sulfato, é proveniente do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Aí você monta, então, a estrutura do ácido sulfúrico. Então, átomo central. Depois, liga ao átomo central tantos OH quantos forem os hidrogênios ionizáveis, ó, 2 hidrogênios ionizáveis, liga 2 OH ao átomo central. E os outros O? Dupla ou dativa, depende do átomo central, vê se ele já está estável ou não, está estabilizado ou não. Ou ele é do grupo 6A ou 16. Então ele tem 6 na maior camada, 6. Fez 2 compartilhas, atingiu 8, estabilizou. Então, dativa e dativa. E agora, você vai fazer o quê? Retirar os 2H. Quando você retira os 2H, ó, o elétron ficou com esse O, e um elétron desse H ficou com esse O. Então, você tem essa estrutura com carga menos 2. E o cátion é o Na+. Isso aqui, você poderia até fazer isso, ó. Quer ver? Ó. Na mais 1, Na mais 1. Não queiram montar essa estrutura direto já do sal, que geralmente vai dar confusão, porque você vai querer estabilizar essa estrutura e você está vendo ó, que o O tem 6, está com uma ligação, está com 7. Acontece que ele já roubou o elétron do H. Né? Ó, carga menos 2. Esse roubou um elétron do H e esse do outro H, proveniente lá do H2SO4. Tudo bem? Então aqui você pode fazer isso, ou se você preferir, você pode também ó, representar desse jeito. Na+, carga dentro ou fora, ó, tá? Mais comum aparecer aqui fora, tá bom? Ou então, você faz isso, ó. Você já descobriu essa estrutura? Então, de maneira mais prática, ó, a estrutura do sulfato, carga menos 2. E tem 2 íons Na+. Então, Na+, 2 vezes Na2SO4. Beleza? Vamos dar mais um exemplo. O K3PO4. Então, já de maneira mais direta. Então, ó, K mais 1, PO4 menos 3. E aqui ó, só tem um PO4, né? K mais 1. Grupo 1A doa um elétron, fica com carga mais 1. Então, você tem o fosfato de potássio. Bom, então, esse ânion desse sal é proveniente de que ácido? Todo ácido tem H. É do H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, aí você monta a estrutura do ácido fosfórico. Átomo central, 3 hidrogênios ionizáveis. Então, você liga 3 OH ao átomo central. E o outro O, dupla ou dativa, depende do átomo central. P tem 5, fez 3, 8, estabilizou. Então, dativa. E aí você vai fazer o que agora? Retirar os hidrogênios. Quando você retira os 3 hidrogênios, eles saem na forma de um H+, e deixam os elétrons aqui, com esses 3 O. Então, PO4, carga, menos 3. Né? E você vai ligar com K mais 1. Então, são necessários aí
3 íons. Então, K3PO4. Se você preferir representar daquela outra maneira, né? Então, você tem lá a estrutura do fosfato. Você já retirou os H. E aí você pode estar fazendo assim. Então, íon K+. K+. Pode ser sem o colchete aqui para o cátion, né? Quando é monoatômico. Então, que é o K somente, um íon simples, né? Então, pode ser representado desse jeito e aqui, ou você representa aqui, não é muito comum, né, as cargas. Mais comum, a gente colocar aqui. Então, K3PO4. Então, ao mesmo tempo, você encontra aqui 3 ligações covalentes normais, uma covalente dativa e 3 ligações iônicas, né? Cada íon K+ com o O. Então, ao mesmo tempo, tem ligação covalente normal, covalente dativa e iônica. Um último exemplo. Al2, SO4, 3 vezes. Então, Al é mais 3, SO4 menos 2. Sulfato de alumínio é usado lá na floculação, tratamento de água, nas estações de tratamento de água. Limpeza de piscina também, né? Então, ó, o ácido. O ânion, derivado do H2SO4. SO4 menos 2, então H2SO4. Então, monta a estrutura do H2SO4. Átomo central, 2 hidrogênios ionizáveis, então liga 2OH ao átomo central. Depois, os outros oxigênios, dupla ou dativa, depende do átomo central, ver se ele já está estabilizado ou não. Tem 6, com 2, 8. Estabilizou, dativa e dativa. Aí você vai fazer o quê? Retirar os hidrogênios. Retirou, então sobrou essa estrutura, SO4 com carga menos 2, que vai se ligar a Al. Al, ele tem número atômico 13, fazendo a distribuição, tem 3 na maior camada, doa 3, por isso que ele está com carga mais 3, que você já descobriu desde o início, olha aí. Então, Al mais 3, 2 vezes. Né? E SO4 com carga menos 2, ó, Al mais 3, então vem o 3 aqui. 3 vezes o sulfato. Né? Se você vai representar mostrando aqui as ligações com O para cada Al, pô, então você tem que, né, dividir isso aqui, colocar os 2 Al, né, depois 3 vezes essa estrutura, ó, de SO4, né, para estar mostrando aí as ligações iônicas. Beleza, pessoal? Espero aí ter contribuído, né, de alguma forma com esse vídeo, tá bom? Um abraço para vocês.